Bom, olá a todos. Vou fazer uma revisão aqui para ajudar aí na avaliação 1 do terceiro ano. Então, olha só, vamos fazer aqui um breve panorama sobre tudo o que nós temos conversado em sala. Nós sabemos aí que a matéria é composta aí por átomos. Então, aqui se você pega, por exemplo, uma bola de tênis, ali numa região muito pequena, você vai verificar que há ali um conglomerado de moléculas. Isso aí é composto por átomos. Aqui é um modelo meramente ilustrativo, modelo de Rutherford. E olha só, partindo desse modelo meramente ilustrativo, nós temos que os átomos são compostos por entidades fundamentais: elétron, prótons e nêutrons. Os prótons, eles têm carga elétrica positiva. Os elétrons têm carga elétrica negativa. E os nêutrons não têm carga elétrica líquida. Então, olha só, próton positivo, elétron negativo e nêutron é neutro. Se nós tivermos um material que é eletricamente neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, se ele for negativamente carregado, significa que o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Possui mais elétrons, então ele é negativamente carregado. Já o corpo eletrizado positivamente, nós temos então que o número de prótons é maior que o número de elétrons, o que faz todo sentido. Porque se a gente tem mais prótons, ele deve ser positivo. Se a gente tem mais elétrons, então o corpo total deve ser negativo. Nesse sentido, o sinal da carga elétrica indicará o estado de eletrização do corpo. Então a gente pode concluir uma coisa: se o corpo tiver carga positiva, então o número de prótons é maior que o número de elétrons, como está aqui, ó, certo? Ou ainda que o corpo perdeu elétrons, porque se ele perde elétrons, então ele passa a ter mais prótons. Se o corpo tiver carga negativa, então o número de prótons é menor, ou seja, se o corpo tiver carga negativa, tem mais elétrons. No caso particular, em que os corpos são esféricos de mesmo material e há um raio, há uma redistribuição das cargas de forma que, na situação final, ambos ficam com o mesmo número delas. Então, isso é aquele esquema que eu mostrei na sala. Considere aqui essas esferas idênticas condutoras e a gente tem um sistema antes, cada um tem a sua carga. Aqui vai ter uma carga QA, aqui vai ter uma carga QB. Aí, quando elas entram em contato, existe ali uma permuta de cargas. E aí, depois que se separam, cada uma leva metade do que tinha antes. Então, olha só, para exemplificar, a gente tem uma esfera com carga Q1, outra esfera com carga Q2. Após o contato, cada um leva metade. Então, basta somar Q1 mais Q2 dividido por 2. Vamos fazer um exemplo prático. Nesse caso, nós temos 10 Coulomb. E aqui nós temos 30 Coulomb. Quando elas entram em contato, nós teremos 30 mais 10, que dá 40. Agora você separa as duas de novo. Cada uma leva metade de 40. Ou seja, cada carga terá 20. Sendo assim, cada carga tirou metade do que tinha antes. Nós vimos também que a força eletrostática aí, ela é repulsiva se as cargas tiverem mesmo sinal. Ou seja, duas cargas positivas ou duas cargas negativas. Se os sinais forem iguais, então a força é de repulsão, elas se repelem. Agora, se as cargas tiverem sinais opostos, então elas se atraem. Então, a velha fórmula aí dos opostos se atraem. Nós temos aí cargas de sinais opostos se atraindo. Na lei de Coulomb, que falamos também, nós teremos que, para calcular a força entre cargas, nós podemos fazer da seguinte forma: o módulo da força é igual à constante de proporcionalidade vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido por D ao quadrado. Você precisa botar o módulo? Não precisa. Aí você vai obter aí então um sinal. Basta interpretar o que significa esse sinal. Vamos lá. Se nós temos duas pequenas esferas metálicas, então uma tem carga 8 microcoulomb e outra tem carga menos 4 microcoulomb. Elas estão distantes por 0,5 metros. Qual a força eletrostática entre elas? Essa força é atrativa ou repulsiva? Nós podemos fazer a seguinte análise. Como as cargas têm sinais opostos, um é menos e outro é mais, então a força é atrativa, uma vez que uma tem sinal negativo e outra tem sinal positivo.
Agora, para calcular a força, a gente vai utilizar aí a lei de Coulomb. K, que é a constante, vezes Q1 vezes Q2 e dividir pela distância ao quadrado. Olha só, o K, ele é dado, ele é 9 vezes 10 à nona. Esse é o valor de K. A gente vai trabalhar aqui no vácuo, vai ser sempre esse. A carga Q1 foi dada, que é 8 vezes 10 a menos 6, que é o micron, que está ali. E a carga Q2 é menos 4 micron, que é 10 a menos 6. Divide pela distância ao quadrado, ou seja, 0,5 ao quadrado. Nesse caso, nós teremos, você pode multiplicar aqui, ó, 9 vezes 8 vezes menos 4, vai ser menos 288, e você também pode fazer a multiplicação das bases de 10, que consiste em somar os expoentes. Você mantém o 10 e soma 9 menos 6, que dá menos 3. E o 0,5 ao quadrado dá 0,25. Então agora basta dividir 288 por 0,25 e aí a gente obtém a resposta em Coulomb, certo? Então dessa forma a gente calcula aí a força eletrostática. Veja aí, por exemplo, um exemplo prático de força eletrostática no canal do Manual do Mundo. Então o título do vídeo é O Desvio Mágico da Água, Energia Estática. Você vai ver aí o que acontece e a explicação do canal. Então, não espere nenhuma surpresa na prova, não vai ser mais do que a gente estudou, e eu desejo bons estudos a todos.